Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero falar hoje sobre um fato que começa a se manifestar intensamente na cena política brasileira. Inusitado porque nunca tivemos algo assim, que é a formação entre os veículos de comunicação, entre os poderosos veículos de comunicação, entre alguns dos mais poderosos veículos de comunicação, de um verdadeiro partido político, partido da mídia, que só não é totalmente verdadeiro porque não está formalizado como tal, mas procede como se fosse. Atua ordenadamente, com foco e objetivo, com programa, dirigindo programas que não deixam a menor dúvida de que há um comprometimento com um objetivo político, que é o enfraquecimento das bases dos apoios ao presidente da República, com o intuito de apresentá-lo como já vem dizendo que ele está, já meio que dando por resolvido o problema e cumprida a missão. Já dizem que o presidente está solitário, que o presidente está isolado, que o presidente não tem apoio de ninguém. E que um presidente nestas condições dificilmente permanecerá no poder, porque isto não obedece à lógica do nosso maldito presidencialismo. Está acontecendo diante dos nossos olhos, impossível negar. E isso é tão verdadeiro que este partido não institucionalizado está levando a cabo sua tarefa, que os próprios partidos organizados, institucionalizados, legalizados perante o Tribunal Superior Eleitoral, se retiraram praticamente desta refrega, entregando o trabalho oposicionista, a ação oposicionista, aos colegas do partido da mídia. Porque eles estão fazendo este trabalho usando toda a competência dos seus veículos numa proporção e numa extensão que os partidos políticos organizados não têm condições de fazer. Isso está em curso no país. E isso é um grave problema para a nossa democracia. Não que eu imagine que, como produto final deste resultado, o presidente estará, como eles dizem que o presidente já está, totalmente sem apoio. Porque o que vejo é o presidente, cada vez que sai à rua, ser aclamado pela multidão, num contraste com as pesquisas levantadas, com dados que são passados, que são apenas continuidade daquelas distorções que o acompanharam ao longo de toda a campanha eleitoral de 2018. Também, tampouco isto impressiona. Mas a minha mais sólida e consistente impressão a respeito deste episódio aconteceu quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro deu aquela declaração em que ele estabeleceu uma analogia entre o silêncio imposto pelo regime chileno em relação aos médicos que trabalhavam em Wuhan, na China. Houve ali um delay, um atraso no comunicado feito pela China aos demais países, à comunidade internacional, comunicando a existência e o surgimento deste vírus. Houve ali um atraso de várias semanas, que se não tivesse ocorrido, se a notificação tivesse acontecido de modo imediato, as providências teriam sido todas elas antecipadas e a contagem de vítimas hoje seria bem menor, bem diferente. E os trabalhos dos serviços de saúde dos vários países teriam acontecido com maior segurança e tranquilidade, com maior antecipação. Isso é bem evidente. Eduardo Bolsonaro disse que o que aconteceu em Wuhan não é diferente daquilo que aconteceu na União Soviética em 1986, no episódio do vazamento da usina de Chernobyl, onde também ali, por determinação do Partido Comunista da União Soviética, houve um atraso na comunicação e esse atraso representou uma ampliação enorme do dano ambiental e do dano humano provocado por aquele vazamento.
dois regimes comunistas impondo a mesma regra de jogo de todas as ditaduras, que se resume, ou que consiste, que inclui entre as suas formas de luta, conter toda a informação negativa, fazer silenciar toda má notícia, toda divergência. Esse controle da imprensa. Agora veja, o comportamento da mídia brasileira, que durante sucessivos dias, até que surgisse uma pauta nova, um outro assunto onde pudessem faturar mais e melhor, bateram no comportamento do deputado Eduardo Bolsonaro, com tamanha insistência e persistência, que chamou a atenção da opinião pública, mas que tanto interesse, pelo menos chamou a mim, que tanto interesse eles têm em negar o direito que esse rapaz tem de dizer aquilo que disse, quando aquilo que disse é uma grande verdade. E então me caiu a ficha. Também esse partido da mídia está já sujeito às imposições do regime chinês e do Partido Comunista da China, que estende seu braço, e o mesmo silêncio que impôs aos médicos de Wuhan, ele impôs, está impondo em relação à imprensa brasileira, que não comunica todas as notícias que vêm de lá como verdadeiras advertências à humanidade. No exame que deveriam estar fazendo acuradamente, buscando o apoio e o conhecimento necessário para bem informar a sociedade brasileira. Mas não fizeram isso. Sujeitaram-se à lei do silêncio imposto pelo regime comunista da China, pelo Partido Comunista Chinês, impondo-se já sobre a imprensa brasileira. Nós estamos assistindo isso. É uma consequência da ação desse partido. Eu esperava muito mais do nosso jornalismo, esperava muito mais dos nossos grandes veículos, esperava muito mais altivez, muito mais objetividade de ação. Mas todo esse trabalho está de tal modo concentrado na pessoa do presidente da República, de tal forma para ele convergem as atenções, a inteligência, a acuidade de observação, que o que aconteceu em Wuhan, que o comportamento do Partido Comunista Chinês, absolutamente parece irrelevante, quando não, imposição do silêncio da camorra, silêncio da camorra, que cerca as ações negativas do Partido Comunista Chinês, que chega ao Brasil e se impõe sob parcela significativa da nossa mídia. Esperava mais do bom jornalismo que o Brasil já teve, e que agora se revela como um partido político, a serviço de interesses próprios, de interesses de outros partidos políticos que querem destituir o presidente eleito pelos brasileiros. Alegam que o presidente está sozinho. Não está. Quando sai à rua é aclamado pela população, e eu duvido que os líderes desses partidos tenham a mesma recepção. Eu duvido. Aliás, eu já vi e sei muito bem como os repórteres desses veículos são recebidos quando distraidamente se aproximam de alguma multidão. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina. Se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, por gentileza, inscreva-se no canal, toque a sinetinha para ser alertado de novas gravações. Divulgue o nosso trabalho. É feito para o bem do Brasil. Pense nisso.